Que o Brasil não é para amadores, todo mundo já sabe. Mas que 2021 foi mais difícil do que a gente esperava, isso foi. E ainda bem que ele já ficou para trás, né? A gente não via a hora dele acabar. Para muita gente, a virada do ano é o momento da alegria e da esperança. Mas o fato é que 2022 já chegou e o cenário econômico não é dos melhores. A gente ainda vive grande parte dos problemas de 2020 e 2021 e com alguns agravantes. Quem dera se a gente tivesse ganhado na mega da virada, né? O que a gente achava que duraria apenas alguns meses está entrando no seu terceiro ano. E por falar em Covid-19, esses anos estão repletos de erros e previsões que não deram certo. E não é só isso, hein? Outros riscos também já são iminentes e eu vou te mostrar alguns deles. Variante Ômicron, inflação persistente, decolagem do Fed, prejuízo da Evergrande na China, crise entre Taiwan e China, corrida de mercados emergentes, Brexit difícil e nova crise do euro. Segura aí que vamos te preparar para o que vem por aí. Mais contagiosa e menos mortal do que suas antecessoras, a Ômicron ajudaria o mundo a voltar ao estado normal de pré-pandemia. E isso significaria mais dinheiro no mercado. Mas a realidade se mostrou bem diferente. O recente surto vem batendo recordes e já registra mais de 2.500.000 novos casos por dia no mundo. Para você ter uma ideia, até mesmo Israel, que sempre esteve à frente na vacinação, vem sofrendo com o contágio da nova variante. Hong Kong, por exemplo, já proibiu voos procedentes de 8 países. Nesse cenário, a demanda se torna mais fraca e os problemas de abastecimento mundial podem persistir, com trabalhadores fora do mercado de trabalho e mais complicações logísticas. Mas caso um cenário positivo se estabeleça, é possível que um reequilíbrio dos gastos possa impulsionar o crescimento global para 5,1% a partir da previsão de 4,7% da Bloomberg Economics. No início de 2021, era previsto que os Estados Unidos encerrariam o ano com inflação de 2%. Em vez disso, ela está perto dos 7%, o que afugenta os investidores daqui para a terra do tio Sam. Em 2022, o consenso prevê, mais uma vez, que a inflação encerre o ano perto dos níveis da meta. Mas outra diferença importante é possível. Além disso, os salários que já estão subindo rapidamente nos Estados Unidos podem subir ainda mais. Outro ponto é que as tensões entre a Rússia e a Ucrânia podem causar uma alta nos preços do gás. E com a mudança climática trazendo eventos ainda mais perturbadores, os preços dos alimentos também podem continuar a subir. Nem todos os riscos estão na mesma direção. Uma nova onda do vírus pode atingir as viagens, por exemplo, puxando os preços do petróleo para baixo. Mesmo assim, o impacto combinado ainda pode ser um choque estagflacionário que deixa o Fed e outros bancos centrais sem respostas fáceis. A história recente mostra como o Fed restritivo representa problemas para os mercados. Só que, além disso, os preços dos ativos também estão mais altos. O índice S&P 500 está perto do território de bolha e os preços das casas acelerando sugerem que os riscos do mercado imobiliário são maiores do que em qualquer momento desde a crise do subprime em 2007. Sabe o que aconteceria se o Fed entregasse 3 altas em 2022 e sinalizasse que continuaria aumentando até as taxas chegarem a 2,5%, empurrando os rendimentos dos títulos do Tesouro para cima e ampliando os spreads de crédito? Uma recessão no início de 2023. A decolagem do Fed pode significar um pouso forçado para os mercados emergentes. As taxas mais altas dos Estados Unidos normalmente impulsionam o dólar, que fica mais caro, e provocam saídas de capital, e às vezes até crises monetárias nas economias em desenvolvimento. A receita não é a mesma para todos. Alguns são mais vulneráveis do que outros. Em 2013 e 2018, os que mais sofreram foram Argentina, África do Sul e Turquia. Adicione o Brasil e o Egito e pode chamá-los de beasts. São as 5 economias em risco em 2022, segundo dados da Bloomberg Economics.
No terceiro trimestre de 2021, a economia da China foi paralisada. O peso acumulado da queda da Evergrande, os repetidos bloqueios provocados pela Covid e a escassez de energia reduziram o crescimento econômico anual para bem abaixo do ritmo de 6%, ao qual o mundo se acostumou. Embora a crise energética deva diminuir este ano, os outros dois problemas podem não recuar. A estratégia de Covid-0 de Pequim pode significar bloqueios para conter a Ômicron. Uma desaceleração de 3% causaria ondas ao redor do mundo, deixando os exportadores de commodities sem compradores e potencialmente prejudicando os planos do Fed. A solidariedade entre os líderes que apoiam o projeto europeu e o ativismo do Banco Central Europeu para manter os custos dos empréstimos governamentais sob controle ajudaram a Europa a enfrentar a crise de Covid. Agora, em 2022, ambos podem desaparecer. Uma briga pela presidência italiana este mês pode derrubar a frágil coalizão de Roma. França vai para as votações em abril com o presidente Emmanuel Macron enfrentando desafios da direita. Negociações entre o Reino Unido e a União Europeia sobre o protocolo da Irlanda do Norte podem provocar barulho em 2022 e será difícil chegar a um consenso. Mas o que acontece se as negociações fracassarem? Com base em crises anteriores ao Brexit, a incerteza afetaria os investimentos empresariais e minaria a libra, aumentando a inflação e corroendo a renda real. Os governos gastaram pesadamente para apoiar trabalhadores e empresas na pandemia. Muitos agora querem apertar o cinto. A retração dos gastos públicos em 2022 chegará a cerca de 2,5% do PIB global, cerca de 5 vezes maior do que as medidas de austeridade que desaceleraram as recuperações após a crise de 2008. Mas como toda regra tem sua exceção, o Japão é uma delas. O novo governo do Japão anunciou outro estímulo recorde e as autoridades da China sinalizaram uma mudança no apoio à economia após um longo período de controle do orçamento. A fome é um fator histórico de agitação social. Uma combinação de efeitos da Covid e mau tempo empurrou os preços mundiais dos alimentos para perto de recordes e pode mantê-los mais elevados em 2022. O último choque nos preços dos alimentos em 2011 desencadeou uma onda de protestos populares, especialmente no Oriente Médio. Muitos países da região ainda continuam expostos. Levantes populares raramente são eventos localizados. O risco de uma instabilidade regional mais ampla é real. Qualquer escalada entre a China continental e Taiwan, do bloqueio à invasão total, poderia atrair outras potências mundiais, inclusive os Estados Unidos. Uma guerra de superpotências é o pior cenário. Mas outros, além desse, incluem sanções que congelariam os laços entre as duas maiores economias do mundo e um colapso na produção de semicondutores de Taiwan, que são cruciais para a produção global de tudo, mas tudo mesmo, de smartphones a carros. No Brasil, as eleições acontecem em outubro e, em um cenário de turbulência causada pela pandemia e uma economia ainda deprimida, muita coisa pode dar errado. Embora uma vitória de um candidato que prometa um controle mais rígido do gasto público possa trazer algum alívio para o real. Nossa, depois de tudo isso, deu até um cansaço por aqui. Em vocês não? Pois é, as coisas não estão difíceis apenas para o Brasil. No mundo todo, o cenário é o mesmo, de incertezas. Mas não é hora de desanimar. Tem muita vantagem para quem consegue aproveitar as oportunidades escondidas no mercado. Primeiro, nem todo risco é negativo. A política orçamentária dos Estados Unidos, por exemplo, pode permanecer mais expansionista do que parece provável agora e pode manter a economia longe de um abismo fiscal e, inclusive, impulsionar o crescimento. Globalmente, as famílias possuem trilhões de dólares de poupança excedente, graças ao estímulo da pandemia e à frugalidade forçada durante o bloqueio. Se isso for gasto mais rápido do que o esperado, o crescimento será acelerado. Na China, investimentos em energia verde e moradias populares, já programadas no 14º Plano Quinquenal do país, poderiam aumentar o investimento.
Novo acordo comercial da Ásia, que engloba 2,3 bilhões de pessoas e 30% do PIB global, pode impulsionar as exportações. E você ainda pode multiplicar sua grana nesse cenário, que à primeira vista parece nada favorável. Por isso, continue ligado no Money Times para conferir as notícias que enriquecem seu dia. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e diga o que você achou aqui nos comentários. Até a próxima!